Deus por Jesus Cristo seja louvado. Amém. Irmãos, vamos ler uma passagem das Escrituras Sagradas para nós descrever algumas passagens das Escrituras Sagradas ou algumas mentiras ensinadas pelo ministério da instituição religiosa chamada CCB do Brás. Vamos à leitura. Apocalipse 22:15, que diz ao anjo do Senhor Jesus Cristo para João. Aqui o anjo do Senhor Jesus Cristo dá uma lista dos que não vão entrar no reino dos céus. Vamos à lista? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os que são homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e cometa a mentira. Vamos fazer uma junção de Apocalipse 22:15 com Apocalipse 21:8 e 27, que está escrito assim: o anjo do Senhor Jesus Cristo diz para João: mas quantos aos medrosos, ou seja, em outras traduções que chama tímidos, quanto aos medrosos e aos tímidos, e aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas e aos fornicários, e aos feiticeiros e os idólatras, e os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro nos céus. Irmãos, nós vamos descrever nesta mensagem quantas mentiras é ensinada pelo ministério da CCB do Brás. Vamos à primeira mentira, que a CCB é a graça de Deus. Segunda mentira ensinada pelo ministério da CCB do Brás, que a CCB é o verdadeiro caminho. Terceira mentira ensinada pelo ministério da CCB do Brás, que só o batismo da CCB é o verdadeiro batismo. Quarta mentira, que sem o batismo da CCB ninguém entra nos céus. Quinta mentira, que Deus só habita na CCB. Sexta mentira, que Deus fala com eles pela palavra ou pela boca do pregador que está no púlpito da igreja. Sétima mentira, que quem sair da CCB sai da graça de Deus. Oitava mentira, que adultério é pecado de morte. Nona mentira, que o irmão Luiz Francescon fundou a CCB em 1910. Décima mentira, que a CCB é a igreja primitiva dos apóstolos. 11ª mentira, que Deus revela a palavra para o ministério da CCB. 12ª mentira, ensinada pelo ministério da CCB do Brás, que tudo que eles pregam na igreja é inspirado por Deus. Irmãos, com o ministério da CCB do Brás, cumpre-se o que Paulo disse na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que creram na mentira e acreditaram na mentira, pensando que estavam crendo na verdade. Antes tiveram prazer na injustiça, em crer na mentira. Irmãos, qual foi o ministério de uma instituição religiosa que se levantou contra as Escrituras Sagradas e disse que na Bíblia Sagrada apenas contém a palavra de Deus? Esse ministério da CCB do Brás se levantou contra as Escrituras Sagradas e tudo o que se adora
ou é objeto de adoração. De sorte que estes homens se assentaram como Deus, querendo parecer Deus, ou se sentaram no templo de Deus, querendo ser o próprio Deus. Qual é o ministério de uma igreja aqui na terra? Que quando sobem nos púlpitos das suas igrejas, Deus está obrigado a falar na boca deles, ou destes falsos apóstolos, ou anciãos. Os irmãos têm estes anciãos como um Deus. Tudo que eles querem fazer, vão buscar confirmação na igreja para Deus falar com eles. Tudo que o pregador disser, os irmãos recebem como se o próprio Deus tivesse falado com eles naquela noite. Querem comprar, vender, viajar, casar, tudo que a membresia vai fazer, tem que buscar confirmação da boca dos anciãos, diácono ou cooperador. Irmãos, vocês já imaginaram o quanto estes deuses da CCB enganam os seus seguidores? A igreja que mais os casais que se separam é na CCB do Brás. Irmãos, pensem bem, como o Deus da CCB do Brás engana os seus seguidores e fiéis. O jovem quer casar, vai buscar confirmação na igreja. E o Deus da CCB confirma o casamento. E o jovem, certo de que foi Deus que confirmou o seu casamento, casam-se e dentro de poucos meses estão se separando. Então raciocina, irmãos, como Deus iria falar na boca do homem confirmando um casamento e dentro de poucos meses Deus iria desfazer tudo o que ele tinha confirmado? Já dá para se entender que os irmãos do Ministério da CCB do Brás brincam com a santa palavra de Deus. Ou seja, usam o santo nome de Deus em vão, dizendo que Deus falou e Deus não falou coisa alguma para eles ou para estes homens. A invenção da mente corrompida e cauterizada destes irmãos que faz parte do Ministério da CCB do Brás. Para estes irmãos que fazem parte do Ministério da CCB do Brás, Deus, o seu profeta, Deus usa o seu profeta quando ele quer. Então, ele usou o profeta Jeremias para falar com vocês. Que diz que Deus falou com vocês na palavra. Veja Jeremias, capítulo 14, versículo 14 e 15. Jeremias 23, 21, 22. Jeremias 27, 15. Jeremias 29, 8 e 9. Essa é a verdadeira palavra de Deus. É lamentável de se dizer, mas é o que nós aprendemos com as Escrituras Sagradas, que os irmãos do Ministério da CCB do Brás não têm conhecimento do Deus verdadeiro das Escrituras Sagradas. Todos os tempos sempre existiu na terra os falsos profetas usando o nome de Deus para enganar os menos esclarecidos, que com a palavra de Deus não se brinca. No tempo de Moisés, perguntaram para Moisés como conhecer o verdadeiro e o falso profeta. Veja Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 22. Moisés disse: o profeta que profetizar em nome de Deus e a tal palavra não se cumprir, então o tal profeta é falso. Veja, irmãos, que no tempo do profeta Jeremias, a terra estava recheada de falsos profetas. Irmãos, muitas vezes, até os profetas de Deus se enganam com falsas profecias. O profeta Jeremias se enganou com a profecia de Ananias. Veja Jeremias 28, 1 a 17. O profeta de Deus, a princípio, disse amém quando o profeta Ananias profetizou.
disse amém para a profecia de Ananias, o falso profeta. Mas, saindo dali, seguiu o seu caminho. Certo que a profecia de Ananias era da parte de Deus. Enquanto o profeta de Deus caminhava, Deus falou com o seu profeta e disse: Jeremias, volta e fala para Ananias que eu não mandei ele quebrar o jugo do teu pescoço. Diga para o falso profeta Ananias que eu não mandei ele profetizar nada em meu nome. Ele profetizou da sua própria mente, do seu próprio coração. Disse o profeta Jeremias para o profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentira. Deus mandou dizer para Ananias, pela boca do profeta Jeremias: eis que te lançarei sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falastes rebeldia em nome do Senhor. E morreu Ananias no mesmo ano, conforme a palavra do profeta Jeremias. Então, irmãos, o profeta Jeremias disse amém para a profecia de Ananias. Isso quer dizer que Jeremias concordou com a profecia de Ananias, mas Deus não deixa os seus profetas confundidos e nem envergonhados. Depois que Jeremias disse amém, Deus disse para o seu profeta que não tinha mandado Ananias profetizar nada para o povo. Ananias estava mentindo, usando o santo nome de Deus em vão para enganar o povo. Então Deus manda o seu profeta desmentir o falso profeta Ananias e dizer que ele estava mentindo para o povo. Então, irmãos, Deus não mandou o profeta Ananias falar nada. Ele falou do seu próprio coração. Deus não mudou, continua sendo o mesmo Deus do tempo do profeta Jeremias. Deus revelou para o seu profeta Jeremias que Ananias iria morrer, porque era um falso profeta e tinha profetizado falsidade em nome de Deus. Deus ainda está revelando para os seus profetas quem são os falsos profetas hoje no século XXI, no terceiro milênio. Não vamos dizer que Jeremias, ou não vamos generalizar, mas mais de 90% dos profetas da CCB do Brás estão com o espírito de Ananias para mentir usando o santo nome de Deus. Eles têm por costume profetizar usando o santo nome de Deus, dizendo: Deus revelou. Isso Deus revelou, aquilo Deus revelou, sem que Deus não tenha revelado nada para eles. Graças a Deus que Ele ainda tem os seus profetas na terra para revelar quem são os falsos profetas hoje no século XXI, terceiro milênio. Como atalaia de Deus, o que eu posso adiantar para os irmãos é que a CCB do Brás tira o primeiro lugar no mundo inteiro em mentiras e de falsos profetas. O mesmo Deus que revelou para os profetas do passado quem eram os falsos profetas, está revelando para os profetas do século XXI quem são os falsos profetas do século XXI, no terceiro milênio. Não temos alegria em revelar quem são os falsos profetas do século XXI. É com muita tristeza que nós revelamos quem são os falsos profetas do século XXI. E a igreja que mais Deus nos tem revelado, que tem mais falsos profetas, é na CCB do Brás. Em todas as igrejas tem falsos profetas, mas a CCB do Brás tira primeiro lugar em números de falsos profetas.
Graças a Deus, que Deus tem resgatado centenas e centenas de irmãos da CCB do Brás. Depois que Deus tira de dentro da CCB do Brás, revela as verdades das Escrituras Sagradas para estes irmãos. E estes irmãos, com os olhos abertos, mente esclarecida, quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna, com base nas Escrituras Sagradas. Depois que Deus tira da CCB do Brás, as suas ovelhas vai adiante delas, para o proteger dos lobos cruéis. Depois que estas ovelhas ouvem a voz do bom pastor, nunca mais querem ouvir a voz dos falsos profetas da CCB do Brás. Irmãos, depois que Deus me resgatou da CCB do Brás, abriu o meu entendimento, como Ele abriu o entendimento dos discípulos de Emaús. Hoje tenho a mente aberta como a mente do profeta Jeremias, para Deus revelar o verdadeiro e o falso profeta. O mesmo Deus que revelou para Jeremias que Ananias era um falso profeta, tem revelado para centenas de irmãos que estão saindo da CCB do Brás, que a maioria das profecias dos irmãos do ministério da CCB do Brás são falsas profecias e enganação e mentiras. Irmãos, a membresia da CCB do Brás são hipnotizadas pelo ministério. Eles comem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Irmãos que ainda fazem parte da membresia da CCB do Brás, vou usar para os irmãos as mesmas palavras que Paulo usou para os romanos. Veja capítulo 13, versículo 11 e 12. Isso fazei conhecido o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós nos tornamos crentes no Senhor Jesus Cristo. A noite é passada e o dia é chegado. Dispomos-nos, pois, das obras das trevas e vistamos das armas da luz. Irmãos, quem anda nas trevas acredita na mentira dos mentirosos e toda a falsa profecia. Paulo pede para quem anda nas trevas saírem das trevas e venham para a luz, que é Jesus Cristo, como ele mesmo disse em João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O sono da membresia da CCB do Brás é tão profundo que quando um membro da CCB do Brás desperta do sono, não fica na CCB do Brás, sai correndo e nunca mais pisa os seus pés na CCB do Brás. Só fica na CCB do Brás os sonâmbulos que andam dormindo e não sabem o que estão fazendo. Converse com uma pessoa que anda sonâmbulo e pergunte se ela sabe o que está fazendo. Quando anda sonâmbulo, o sonâmbulo não sabe o que está fazendo quando anda sonâmbulo. Assim é a membresia da CCB do Brás. Anda um sonâmbulo e não quer despertar do sono. Acorda para uma nova vida, sai das trevas e vem para a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Para os CCBianos, Jesus Cristo é um nome estranho para eles. Eles não conhecem Jesus Cristo, só conhecem o Senhor Jesus, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Será que o ministério da CCB do Brás sabe quem é o pai da mentira? Se o ministério da CCB do Brás conhecesse quem é o pai da mentira, eles não mentiam tanto para os seus fiéis. O Senhor Jesus Cristo nos mostra em João 8,44 quem é o pai da mentira. No dia em que o ministério da CCB do Brás descobrir que mentiroso não entra no reino dos céus, eles pedem perdão a Deus por tantos anos mentindo para os seus fiéis.
Descrevemos nesta mensagem 12 mentiras ensinadas pelo ministério da CCB do Brás. Aceito refutação pelos irmãos da CCB do Brás, que o ministério da CCB do Brás não ensina mentira para os seus seguidores. Aceito sim refutação com base nas Escrituras Sagradas. Eu estou provando com base nas Escrituras Sagradas que o ministério da CCB do Brás ensina mentira para os seus fiéis. Não podemos nem chamar de membros, porque a CCB não tem membros, tem simpatizantes, tem alienados, seguidores da CCB do Brás. Irmãos, nós apresentamos 12 mentiras ensinadas pelo ministério da CCB do Brás. Quem diz que o ministério da CCB do Brás ensina mentira para os seus fiéis não é os críticos, é as Escrituras Sagradas. Vamos provar com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo se ele aprova os mentirosos ensinados ou se ele aprova as mentiras ensinadas pelo ministério da CCB do Brás. O ministério da CCB do Brás ensina para os seus fiéis que a CCB é o caminho para se entrar no reino de Deus. Onde se encontra nas Escrituras Sagradas que a CCB é o único caminho que leva aos céus? Nós provamos com as Escrituras Sagradas que o ministério da CCB do Brás é mentiroso quando ensina para os seus fiéis que a CCB é o único caminho que leva ao céu. Eu vou provar com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo esta mentira ensinada pelo ministério da CCB do Brás. Veja o Senhor Jesus Cristo reprovando o ministério da CCB do Brás. João 14, versículo 6. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém vai ao céu se não for por mim, disse Jesus Cristo. Como que eu posso chegar nos céus? Eu preciso da CCB do Brás. Isso é uma heresia dos anciãos da CCB do Brás. Dizer que para se chegar no céu é preciso passar pela CCB do Brás. Quando Jesus Cristo disse que ninguém entra no céu se não for por ele, isso quer dizer que ninguém precisa da CCB do Brás para entrar nos céus. Somente por Jesus Cristo nós podemos entrar nos céus. Ninguém precisa da CCB do Brás para ir para os céus. São tantas as mentiras do ministério da CCB do Brás com respeito à salvação que muitos acreditam nesta mentira, que só entra nos céus pela CCB do Brás. Tem irmãos de mais de 20 anos, 30 anos de pastor na Assembleia de Deus. E quando ouve esta mentira do ministério da CCB do Brás, deixam de ser pastor para ir ser ovelhas dos anciãos da CCB do Brás. Pensam estes pastores que agora são ovelhas de Jesus Cristo, mas é engano. Eles agora são ovelhas dos anciãos da CCB do Brás. Uma das maiores mentiras ensinadas pelo ministério da CCB do Brás é a mentira que a CCB do Brás é a verdadeira graça de Deus. Que a CCB do Brás é a graça maravilhosa. As mentiras ensinadas pelo ministério da CCB do Brás já foi suficiente para Deus retirar o seu espírito da CCB do Brás. Deus não aprova mentirosos e nem quem concorda com os mentirosos. Os irmãos não têm nenhuma ideia aonde vai entrar os mentirosos. Mas as Escrituras Sagradas nos mostram aonde vão entrar os mentirosos e os seus adeptos, ou seja, os que concordam com os mentirosos. Isso é para quem crê nas Escrituras Sagradas como infalível palavra de Deus. O ministério do Brás encheu a medida da incredulidade quando publicou no primeiro ponto de doutrina do seu Inário 5 que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Neste caso, são muitas
as passagens da Bíblia que contenha a palavra de Deus para o ministério da CCB do Brás. Apocalipse 22:15, Apocalipse 21:8 e 27, e milhares de passagens da Bíblia, pode rasgar e jogar fora no lixo, porque não é palavra de Deus. O ministério da CCB do Brás tem que traduzir uma Bíblia para eles que contenha somente a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo disse que o povo erra um tanto porque não conhece as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Mateus 22 e 29. Ele mesmo disse que examinasse as Escrituras. João 5, 39 e 40. Jesus Cristo nos ensina que nós examine a Bíblia, que nela nós encontramos a nossa salvação eterna. Jesus Cristo nunca disse que para entrar nos céus precisa acreditar em mentira de religiosos e nem se agregar a um sistema religioso para nos garantir a nossa entrada no reino de Deus. A nossa entrada no reino dos céus não depende de batismo da CCB, nem de se agregar à CCB e nem de acreditar na CCB como único meio de entrar nos céus. Se o Senhor Jesus Cristo ainda viesse pisar nesta baixa terra, ele teria que dizer aquelas mesmas palavras que ele disse para os religiosos da sua época. Quer saber o que o Senhor Jesus Cristo disse para os líderes religiosos do seu tempo? Leia João 8,44. Jesus Cristo disse para aqueles religiosos: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, o que nós aprendemos com as Escrituras Sagradas é que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Vão ficar do lado de fora, batendo na porta, e Jesus Cristo não vai abrir a porta dos céus para mentirosos entrar. Irmãos, para a vossa meditação, leiam João, capítulo 8, versículos 12 a 59. Esta conversa de Jesus Cristo com aqueles religiosos daquele tempo, ele dizia que era filho de Deus. Jesus chegou a dizer para eles: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Irmãos, se Jesus Cristo viesse a esta baixa terra outra vez, a primeira igreja que ele entrava era a CCB do Brás e mandava o ministério abrir as Escrituras Sagradas em João 8, 12 a 59. Eu não tenho dúvida que se o Senhor Jesus Cristo viesse hoje na CCB, ele dizia as mesmas palavras com os anciãos da CCB do Brás: vós tendes por pai o diabo, que dá inspiração a vocês para ensinar mentira para os vossos fiéis. Quando vocês falam mentiras, falam do que lhe é próprio, porque vocês são mentirosos e crê no pai da mentira. E o pai de vocês não é Deus. Se o pai de vocês fosse Deus, vocês não mentiam tanto nas vossas igrejas que vocês lideram, induzindo o povo a deixar as igrejas e dizer que venham para a congregação cristã para se salvar. Pessoas que viveram uma vida inteira em outras igrejas, eles seduzem para vir para a igreja deles, dizendo que tem que deixar as igrejas e vir para a CCB do Brás, porque só pela CCB do Brás se entra no reino dos céus. Milhares e milhares de pessoas deixam as igrejas e vão para a CCB do Brás para entrar no reino dos céus, porque a CCB do Brás é a única igreja na terra que vai entrar nos céus. Ensina o ministério da CCB do Brás. E com esta linguagem deles, eles convencem milhares e milhares de pessoas
A CCB do Brás consegue fazer milhares e milhares de prosélitos para acreditar na mentira que só pela CCB do Brás as almas entrarão no reino dos céus. Por se falar em prosélitos, o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre prosélito? Os prosélitos vão entrar no reino dos céus? Vamos ouvir o próprio Jesus Cristo dizendo aonde vão entrar os que fazem prosélito e os prosélitos feitos por eles. Mateus 23:15. Jesus Cristo disse assim: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque percorrei mais terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito o prosélito, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. É lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de falar estas verdades. A CCB do Brás é uma das igrejas que mais faz prosélitos hoje no século XXI. Podemos dizer que a CCB do Brás é uma das maiores igrejas do proselitismo. Todas as igrejas fazem prosélitos, mas a CCB do Brás tira o primeiro lugar no proselitismo. Quem sabe o que é prosélito não discorda conosco sobre o que é prosélito. Prosélito é exatamente o que a CCB do Brás faz. Ela se preocupa em tirar as pessoas das outras igrejas e trazer para lá. Isso é, para fazer prosélito. Se preocupa em fazer prosélito para a sua igreja. Se os irmãos da CCB do Brás soubessem o que é fazer prosélitos, eles não se preocupavam em tirar as pessoas das outras igrejas para a CCB. Mentindo para as pessoas que se entra no reino dos céus somente pela CCB do Brás. Quem não vier para a CCB do Brás não entra no reino dos céus. Grande mentira essa, pregada pelos irmãos que são pregadores. O próprio Jesus Cristo desfaz essa mentira ensinada pelo ministério da CCB do Brás em João 14,6, João 10, versículo 9. A igreja mais antibíblica que tem na terra é a CCB do Brás. Não tem outra igual, ela é ímpar. Não tem outra igual, ela é ímpar, como já falei. Não tem outra igreja como a CCB do Brás. A CCB do Brás é antibíblica e anticristã. Irmãos que fazem parte da CCB do Brás, se vocês têm base nas Escrituras Sagradas, podem apresentar as razões de vocês defenderem a CCB do Brás. Apresentei 12 razões, ou 12 mentiras ensinadas pelo ministério da CCB do Brás. Se vocês têm base nas Escrituras Sagradas, podem me refutar nas redes sociais, se quiserem. Se vocês me convencer com as Escrituras Sagradas que nenhuma dessas 12 vezes não tem nenhuma mentira ensinada pelo ministério da CCB do Brás, eu me retrato e peço perdão ao ministério da CCB do Brás. Contanto que os irmãos me apresentem bases bíblicas para me refutar sobre as 12 mentiras ensinadas pelo ministério da CCB do Brás. Já que o ministério da CCB do Brás pregaram para os seus fiéis que na Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Pois é, meus queridos irmãos, os tempos vão se passando e as coisas vão se aproximando mais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ter muito cuidado quando nós for fazer uma leitura na Bíblia, explicar para os fiéis que aonde estão lendo não é palavra de Deus e que aonde nós estamos lendo não é palavra de Deus, é palavra dos homens. Antes dos irmãos do ministério abrir a Bíblia e ter o máximo de cuidado para não errar e dizer vamos abrir a Bíblia na palavra de Deus,
Se a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, já que a CCB do Brás tem uma gráfica, faça uma Bíblia exclusiva para a CCB do Brás, com a palavra de Deus. Mas o mais incrível é que, depois do ministério da CCB do Brás dizer que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, mas mesmo assim, eles continuam dizendo, vamos abrir a Bíblia, que é a palavra de Deus. Agora vocês vão ouvir Deus falar com vocês através da Bíblia. Homens mentirosos, estes homens do ministério da CCB do Brás, pergunta se não se tem uma resposta, porque tudo que estes irmãos do ministério fazem é revelado. Agora eu pergunto, quem revelou para o ministério da CCB do Brás que na Bíblia apenas contém a palavra de Deus? Quem revelou para os irmãos do ministério da CCB do Brás que o Inário 4 estava todo errado, precisando de correção? Sem sombra de dúvidas, quem revelou para os irmãos do ministério da CCB do Brás que o Inário 4 estava todo errado, precisando de correção, e que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, foi 3 espíritos que nós encontramos em Apocalipse 16, versículo 13 a 15. Esses 3 espíritos, semelhantes a rãs, até milagres eles fazem na presença dos seus seguidores para enganar. Esses 3 espíritos se reúnem às caladas da noite para trabalhar contra Deus e contra a sua palavra aqui na terra. Tanto tempo que eles pregaram que a Bíblia era a palavra de Deus, e agora, nos finais dos tempos, para que se cumpra a profecia de Paulo em 1 Timóteo 4:1-2, 2 Timóteo 3:1-9, apostasia nos finais dos tempos. Paulo disse, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Vejam, irmãos, o que os espíritos fizeram com os irmãos do ministério da CCB do Brás. Revelaram para eles que o Inário 4 estava todo errado, precisando de uma correção, e que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, agora apenas contém a palavra de Deus. Neste caso tem que ter muito cuidado com a leitura da Bíblia, para só fazer uma leitura aonde contém a palavra de Deus. É muita hipocrisia por parte deste ministério da CCB do Brás. Anotamos apenas 12 mentiras ensinadas pelo ministério da CCB do Brás. Só crê nesta mensagem quem já despertou do sono, quem dorme entre os mortos e ainda não despertou do sono, para que Cristo esclareça as verdades das Escrituras Sagradas. Veja, Efésios 5, 14 a 17, Romanos 13, 11 e 12. Irmãos, a nossa missão não é tirar a fé de ninguém, mas avisar aos irmãos, ou ensinar aos irmãos a conhecer a verdade que está nas Escrituras Sagradas, que a fé tem que ser no Senhor Jesus Cristo. Não queremos fazer prosélitos para ir e morar no inferno de fogo ardente. Disse o Senhor Jesus Cristo, quem faz prosélitos não entra nos céus, e nem os seus prosélitos. Mateus 23 e 15. Vamos encerrar nossa mensagem de advertência para o ministério da CCB do Brás. E dizer para eles, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32 e 36. No dia em que os irmãos do ministério do Brás conhecerem a verdade, que é Cristo Jesus,
Ele despertarão do sono que dormem entre os mortos, e Cristo esclarecerá a verdade sobre as Escrituras Sagradas. Quem dorme entre os mortos não tem como conhecer o verdadeiro Filho de Deus. Todos que conhecem o Filho de Deus conhecem a verdade. E quem conhece a verdade não ensina mentira para ninguém aqui na terra. Porque quem pertence ao Senhor Jesus Cristo não dá ouvido a espíritos enganadores e mentirosos aqui na terra. Quem tem o Espírito de Cristo prega como Cristo pregou. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 1 a 16. Quem tem a mente de Cristo anda como Cristo andou. 1 João 2 e 6. Irmãos, como Jesus Cristo andou quando ele esteve nesta baixa terra? Ele andou mentindo para os seus ouvintes? Então, como o ministério da CCB do Brás está em Cristo, ensinando mentira para os seus fiéis? Acorda, povão da CCB do Brás, desperta do sono enquanto é tempo. Já é hora de despertar do sono. Existem muitos tipos de sono. E um dos tipos de sono mais prejudicial é o sono da incredulidade, o sono da mentira, o sono do mau caráter, de usar o santo nome de Deus em vão. Irmãos, jamais eu queria pregar uma mensagem desta natureza diretamente para o ministério da CCB do Brás. Irmãos, eu prego uma mensagem desta natureza com lágrima derramada no meu coração, em ver milhares e milhares de irmãos espalhados pela face da terra, acreditando na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Eu não queria ver tantas pessoas sendo enganadas por este ministério de anciãos do Brás. Estes irmãos que fazem parte do ministério da CCB do Brás estão dormindo um sono profundo entre os mortos e não despertaram ainda do sono para que Cristo esclareça o que eles precisam fazer para que naquele dia não sejam confundidos e envergonhados. Por quê? Está escrito nas Escrituras Sagradas que mentirosos e quem aprova mentirosos não entrarão no reino dos céus. E o lugar que Deus tem preparado para os mentirosos e os seus fiéis é um lago de fogo e enxofre que nunca se apaga. Veja Apocalipse 21, 8 e 27. Apocalipse 22 e 15. Quer escapar da condenação eterna? Só tem um meio. É conhecer a verdade. E aonde você pode encontrar a verdade? Nas Escrituras Sagradas. Fora das Escrituras Sagradas, ninguém pode encontrar a verdade. Milhões de pessoas têm procurado a verdade nas religiões, mas não têm encontrado a verdade nas religiões. Eu, o pregador desta mensagem, posso afirmar com toda segurança que a verdade nós só podemos encontrar em Jesus Cristo e em mais ninguém. Procurei muito tempo, ou por muitos anos, a verdade nas religiões, mas não encontrei a verdade que eu procurei. E me enganei quando procurei a verdade na CCB do Brás também. Me informaram que na CCB do Brás tinha a verdade absoluta, que em nenhum outro canto podia se encontrar. Passei quase 30 anos e não encontrei esta verdade absoluta, que só pode se encontrar nas Escrituras Sagradas. E nunca encontrei essa verdade na CCB do Brás. O que eu posso afirmar para os irmãos que me ouvem? Quando a gente entra na CCB do Brás, você entra em um profundo sono. Enquanto permanecer na CCB do Brás, dorme um sono profundo. Mas a palavra de Deus diz, hoje, para quem dorme entre os mortos, ou para quem ainda está dentro da CCB do Brás, desperta, ó tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Já é hora de despertar do sono, porque Jesus Cristo está mais perto de nós, ou está mais perto de voltar
do que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Salvador. O dia de despertar do sono é hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus Cristo disse: se um cego guiar outro cego, cairiam todos no abismo. Se vocês estão sendo guiado por um cego, já imaginaram aonde vocês vão chegar? Se você está seguindo um mentiroso, você sabe o que lhe pode acontecer, o que ele espera depois da morte? Se você congrega na CCB do Brás e segue as 12 mentiras ensinadas pelo Ministério da CCB do Brás, você está seguindo o caminho da verdade ou o caminho da mentira? João disse que nenhuma verdade vem da mentira. Veja 1 João 2, 21 e 22. A partir de hoje, os irmãos não são mais inocentes. A membresia não são mais inocentes também. O mentiroso não é filho de Deus. O mentiroso é filho do diabo, disse o próprio Jesus Cristo em João 8,44. Quem é o pai da mentira? É Deus ou é o diabo? É claro que o pai da mentira é o diabo. Deus é o pai de toda a verdade. Estamos limpos do sangue dos irmãos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Prover a Deus que o ministério da CCB do Brás se convertessem ao Senhor Jesus Cristo e apagasse das suas mentes estas 12 mentiras que eles ensinam para os seus fiéis. Desperta, ó irmãos, para uma nova vida na presença de Cristo Jesus. Diz Deus para o ministério da CCB do Brás hoje e também para a sua membresia. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Isaías 44, 26. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu atalaia para testemunhar estas coisas em favor do ministério da CCB do Brás, antes do toque da última trombeta. Então veja Apocalipse 22, 16. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. E toda a igreja de Jesus Cristo na terra diga amém.